Hoje a gente vai usar giz oleoso, pastel oleoso para fazer uma pintura no meu sketchbook de páginas pretas. Para começar, para quem tá perdido, eu vou explicar bem rapidinho o que eu sei sobre o pastel. Não é um pastel de pastelaria e também não é giz de cera, apesar de parecer, ele é bem parecido com o giz de cera. E até onde eu sei, existem dois tipos de pastéis, o pastel oleoso e o pastel seco. O pastel oleoso é oleoso e o pastel seco não é oleoso. Então o pastel oleoso, por ter esse óleo na composição, ele é bem mais brilhante. Você consegue misturar ele com um pouquinho de óleo de bebê e outros tipos de óleo para fazer esfumado, essas coisas assim. Pro meu jeito de pintura, eu prefiro usar ele puro mesmo, eu não fico esfumando com óleo nem nada, mas eu sei que é uma coisa que dá pra fazer e que funciona super bem. E o pastel seco, ele é bem mais caro geralmente e ele é como se fosse um giz de quadro, sabe? A textura dele, o aspecto dele, ele é bem mais opaco porque é como se fosse um pó mesmo. Falando assim, em termos bem gerais, pra todo mundo entender, é basicamente isso. E uma das coisas que eu mais gosto no giz oleoso é que ele é super acessível, é um material barato e você consegue encontrar o de 12 cores por tipo assim, 10 reais ou até menos. Então o pastel oleoso que eu tô usando é esse aqui da Pentel. Eu comprei ele anos atrás, tipo assim, 10 anos atrás. Caramba, faz 10 anos que eu comprei isso. Então, né, faz 10 anos que eu comprei essa caixa. Eu comprei quando eu tava na 7ª série. Mas enfim, quem me acompanha no Instagram já viu algumas pinturas que eu fiz usando o pastel oleoso. Essas primeiras pinturas que eu fiz aqui nesse sketchbook, tem um vídeo aqui no canal, então se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui pra vocês verem. E até essa pintura aqui do It também teve vídeo no canal, então eu também vou deixar o link pra vocês assistirem. Mas teve duas pinturas que eu fiz que eu não mostrei aqui no YouTube, só postei lá no meu Instagram, que foi o Joker e o Baby Yoda. E é a primeira vez que eu tô gravando com a minha câmera e microfone novo, então eu não sei se tá focado, eu não sei se tá funcionando. Me contem se vocês viram diferença na qualidade dessa imagem incrível. Porque antes eu gravava com meu celular, que era um iPhone 8, ele gravava super mega bem, mas a câmera com certeza é bem melhor. Então agora eu vou escolher o personagem que a gente vai pintar e eu vou mostrar pra vocês como que eu vou começar a pintura. Bom, então aqui estão os meus pastéis, como vocês podem perceber, teve uns que eu usei horrores, porque tá só o toquinho aqui, só o pó. Esse sketchbook de páginas pretas é da minha loja, eu vou deixar o link aqui na descrição. Tem esses dois modelos de capa disponíveis em papel preto lá. E bastante gente pergunta se quando eu faço uma pintura, ele não passa pro outro lado. E o que eu faço aqui, gente, é colocar um pedaço de papel, assim, antes de fechar o sketchbook. Então, todas as pinturas eu venho aqui e coloco um papel, e aí ele já fica protegido. Nesse aqui, se vocês repararem, ele passou um pouquinho da letra T e do I pra cá. E a personagem que eu escolhi pra fazer vai ser a Coraline. Muita gente pediu, sério. E eu também amo esse filme, então vamos fazer ela aqui. Pra usar o pastel oleoso, eu não costumo fazer esboço, eu só saio pintando mesmo. Então, vamos lá. O que eu sempre faço é buscar a imagem de referência, né, pra gente saber o que a gente vai pintar, em que posição. Então eu peguei essa imagem aqui como referência da Coraline e essa imagem aqui como referência do texto, que eu vou colocar ali do lado dela depois. Então agora com a imagem de referência a gente já consegue começar a pintura. Eu sempre começo fazendo o formato da cabeça primeiro, direto com a mesma cor do giz que eu vou usar pra pintar a base da pele. E depois eu faço o contorno do cabelo também direto com a cor certa. E eu já vou falar pra vocês agora que o giz pastel suja bastante a mão, a mesa, as outras cores, sua alma, mas não é tão difícil de limpar, então não se preocupem. No papel preto as cores escuras não aparecem tanto, então esse azul escuro do cabelo vai ficar bem apagadinho por enquanto, mas depois vocês vão ver como que eu vou acender ele, basicamente fazendo alguns pontos de luz, igual eu fiz ali na mechinha da frente, misturando o azul com o branco. Aqui eu iniciei uma falha tentativa de fazer a boca dela, mas não deu certo, então eu usei o limpa-tipos para apagar. E sim, dá para apagar o giz oleoso, então ponto para ele. Não sei se com borracha dá tão certo assim, mas com o limpa-tipos deu super bem. E aí eu resolvi pintar toda a pele primeiro. Eu sempre faço isso, na verdade, eu não sei nem por que eu fui tentar fazer aquela boca. E comecei também toda a base do cabelo. Aqui a magia começa a acontecer, porque depois de pintar as cores base, a gente começa a colocar as luzes e sombras que fazem o nosso desenho ganhar vida e fazer algum sentido. Então eu gosto de começar sempre pelo nariz, eu acho mais fácil assim, porque ele já guia onde que vai ser o olho, onde que vai ser a boca, já que ele tá no meio de tudo.
Aqui eu comecei uma série de tentativas miseráveis de fazer essa boca, então tentativa número 1, tentativa número 2, tentativa número 3 e 4, e aí eu tomei a sábia decisão de apagar tudo e fazer os olhos, porque na verdade depois do nariz eu sempre começo os olhos, porque é mais fácil visualizar se a boca tá certa quando você já tem os olhos, então eu não sei por que eu fui tentar fazer a boca de novo, mas enfim, né? As coisas começam a fazer sentido no giz a óleo conforme a gente adiciona detalhes, porque sinceramente no começo do processo é tudo muito esquisito e feio e parece que não vai dar certo, mas o brilho nos olhos muda tudo, essa é a minha parte preferida da pintura e eu aponto o giz quando eu preciso fazer algum detalhe muito pequeno, porque aí se eu fosse usar ele inteiro não ia dar muito certo, que é o caso aqui da íris do olho. A pele costuma precisar de mais camadas, principalmente se for uma pele clara no papel escuro, então eu vou uniformizando toda a pele com outra camada e vou misturando o branco nas partes mais iluminadas do rosto e marrom nas partes de sombra. Aí eu já começo a dar o acabamento final da pele, fazendo todas as sombras, mas eu ainda não fiz a boca, né? Eu fiquei meio traumatizada, então eu tô deixando pra depois, no caso, agora. Então tem que dar certo, é agora ou nunca. Deu certo finalmente, agora vamos fazer o pijama dela, vermelho com bolinhas roxas, e eu adoro o fato da gente conseguir usar cores claras em cima das cores escuras, porque o giz vai depositando um pigmento em cima do outro, e caso você erre alguma coisa, dá pra tirar o giz usando uma espátula ou a unha mesmo, então às vezes quando eu erro alguma coisinha, eu só tiro o excesso de giz com a unha e ele sai. Agora pro cabelo dela, que como eu já disse, tá super apagado, a gente vai fazer alguns reflexos de luz e misturar com o azul de volta. E eu vou contornar o cabelo usando branco, como se fosse uma luz de fundo, iluminando o cabelo por trás. Já deu uma diferença enorme no cabelo, mas ainda faltam esses reflexos mais fortes na parte da franja e do lado direito, mas o lado direito eu vou fazer mais escuro, como se não estivesse pegando muita luz mesmo. Para fazer o fundo, que são aqueles círculos meio psicodélicos, né, que ela tá passando por um túnel, eu vou fazer linhas aleatórias em azul e roxo, mas eu não vou colorir por dentro para não chamar muita atenção, porque o foco é a Coraline. Para fazer o título, eu coloquei essa folha do lado para não sujar a mão e estragar a pintura, e aí sempre que eu vou escrever alguma coisa, eu primeiro escrevo fraquinho para ter certeza que a palavra vai caber inteira, e aí eu começo a fazer as letras de verdade, e aqui eu fiz de trás para frente para ter certeza de novo que ia caber tudo. É meio estranho, mas às vezes eu faço isso mesmo. Para preencher as duas páginas e não ficar esse vazio, eu costumo colocar algum detalhe aqui, então eu fiz esses botõezinhos em azul e roxo e puxei uns fios para esse lado, então agora vamos ver como que ficou o resultado final.
Então aqui estamos novamente com o desenho completo, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Eu demorei mais ou menos umas 2 horas pra fazer ele no total. E se você ainda não me acompanha lá no Instagram, não deixa de acompanhar, porque eu sempre posto os desenhos que eu faço lá em papel preto. E eu vejo vocês no próximo vídeo. If everybody will hurt her, why don't you get her back?